Está começando mais um Logos Talk. Aqui é teologia sem firula. Muito bem, estamos começando mais uma vez o nosso podcast Logos Talk. E hoje nós estaremos iniciando uma nova série aqui no nosso programa, a série Livros da Bíblia. E o livro de hoje que nós iremos estudar um pouco é o livro de Colossenses. Livro que foi escrito, a carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós iremos fazer uma pequena introdução do livro, um papo bem legal com o nosso amigo Fábio Mendes, que estará aqui trazendo para nós algumas coisas importantes para que nós possamos aprender e possamos memorizar um pouco deste livro. E aí, Fábio, o que tu tem a nos dizer sobre esse livro de Colossenses? Que tu poderia nos falar aqui, trazer para nós esse panorama do livro, ou melhor, da carta de Paulo aos Colossenses. Bom, Júnior, para quem ainda não me conhece, me chamo Fábio Mendes e aí nós estamos nesse projeto, né? E o que eu poderia dizer sobre o livro, mais precisamente sobre o tema de hoje, né, que é a heresia de Colossos, o que eu posso dizer é que, Wade, você tem que ser um super-herói. Quem viu o filme vai pegar a referência. Mas, piadinhas à parte, o que eu posso dizer é que justamente foi um local onde se deu um ensino sincrético tão intenso, o ensino foi tão assim, e errado, né? Foi tão misturado que deu origem, que deu cria a uma coisa que até hoje as pessoas não conseguem definir muito bem. É um mistério, o que aconteceu ali naquela igreja, né? O que foi ensinado ali. Mas a gente vai poder hoje ter uma noção mais ou menos do que foi ensinado, do que possivelmente teria sido ensinado para os cristãos, né, daquela igreja. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Então é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o autor, né? Existe alguma dúvida de que foi Paulo? Pode ter sido uma outra pessoa que escreveu esse livro? Onde Paulo estava quando ele escreveu esse livro? Bom, com relação a dúvidas sobre a autoria dessa carta, pelo menos onde eu li, eu não encontrei que houvesse dúvidas. Pelo menos pelos testemunhos, entre os estudiosos que foi Paulo mesmo que escreveu. Isso, não tem. Diferente de algumas outras cartas, por exemplo, o Evangelho de João, que acho que foi um outro João que escreveu, o Apocalipse, enfim. Essa carta não há dúvida quanto a isso, foi de fato autoria paulina. E aí onde ele escreveu a carta é até interessante, porque geralmente a gente, para fazer um tratado, a gente tem que estar num lugar tranquilo, um lugar sossegado, né? Mas Paulo, ele estava na prisão já em Roma, seria ali os últimos momentos de Paulo antes da sua execução, seria os últimos anos, e ele ainda conseguiu escrever essa carta. E para alguns estudiosos, ela é considerada um dos melhores tratados sobre teologia, porque vai tratar justamente muito sobre a questão da divindade de Cristo. Ela fala basicamente sobre Cristo. E é interessante que tem até um paralelo dessa carta com a carta de Romanos, que foi uma das que mais influenciaram a história da humanidade. Ela participa, né, de muitos acontecimentos que foram marcantes. Ela traz treta, né, para dentro das igrejas. Sim, né? Ela diverge os movimentos, né? E é até um bom episódio quando nós formos tratar dela. É verdade. É um desafio, porque eu ouvi de um pastor, se não me engano foi do Luciano Subirá, que para você entender a carta de Romanos, você tem que ler pelo menos ela umas 20 vezes. Aí você começa a entender a mensagem da carta. E aí qual é o paralelo? Em Romanos fala que nós somos membros de um corpo só. Em Colossenses vai trazer Cristo como cabeça da igreja. E em Efésios ele vai juntar e vai dizer que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? Nós somos parte de um corpo só e que Cristo é a cabeça desse corpo. É como se uma completasse a outra, né? Isso. Aí ele usa o termo em uma carta, e na outra ele vai completando o termo até ter esse megazord. É uma revelação, isso. Seriam os processos de revelação. Exatamente. Então, Romanos vai trazer ali as pernas, né? E o braço do megazord. Colossenses vai trazer ali a cabeça do megazord. E em Efésios ele junta tudo para poder derrotar Rita Repulsa. Se eu não estou enganado, Fábio, as cartas de Efésios e Colossenses, elas foram escritas no mesmo período. Elas são até chamadas de cartas
gêmeas, né? Porque foram escritas no mesmo período que Paulo estava lá preso em Roma. A gente pode situar no livro de Atos, né? Capítulo 27, o capítulo 28 é mais ou menos nesse período que Paulo está preso em Roma, que ele escreve essas cartas, né? Que, como tu disse, foram umas das últimas que ele escreveu, né? Onde ele estava preso. E são as cartas das cartas da prisão, né? Prisões, exatamente. Então, é interessante. Eu gosto desse livro de Colossenses porque é um tratado teológico. Eu acredito que a maioria das cartas de Paulo são consideradas tratados teológicos, a não ser as pessoais, não é? Já que é de Timóteo. Timóteo, Tito são. E Filemon, né? São orientações. Filemon é uma orientação pessoal que ele escreve para Filemon, que era um senhor, uma pessoa influente, e ele conhece o escravo de Filemon na prisão. E aí ele conversa com Onésimo, que é o escravo, e orienta ele a voltar. E aí Onésimo estava com medo, né, de ser castigado, só que como Paulo conhecia Filemon, sabia do caráter dele, ele orienta Onésimo a voltar e orienta que Filemon o recebesse não como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, e aí sobre a autoria... é no capítulo 28 de Atos, que é quando ele vai que ele é preso em Roma. Isso. Geralmente no versículo 16 em diante, ele já está preso em Roma e lá ele passa 2 anos até a sua execução. Então, sobre o autor, nós não temos dúvida de que nenhuma. foi o apóstolo Paulo. Eu nunca tive essa dúvida, né? Que escreveu Na esta verdade, carta. nenhuma das epístolas do Novo Testamento que se conscientizou fosse ele, com exceção de Hebreus, aí é uma crença pessoal, eu não tenho dúvida que tenha sido ele que escreveu. Tu acredita que foi Paulo? Piamente, boto minha mão no fogo. 2, eu também acredito dessa forma. E eu só não boto em Hebreus porque eu não tenho plena certeza, mas eu também acho que fui ele. Então a gente não tem dúvida de que foi Paulo, mas... E a cidade de Colossenses? A gente tem assim mais ou menos uma base da igreja, né? A gente sabe mais ou menos o que estava acontecendo na igreja de Colossenses. Mas tu pode falar um pouco pra gente sobre a cidade de Colossenses, onde ela estava situada, qual a importância ela tinha na época? Porque Paulo escreveu justamente para aquela igreja, naquela localidade, para aquele povo. A cidade de Colossenses ela é interessante porque geralmente Paulo plantou muitas igrejas por aquela região, né, durante suas viagens missionárias, e a igreja de Colossenses não foi plantada por ele. Ela foi uma igreja que ele conheceu, né? Foi fruto, na verdade, do evangelismo de Paulo, e provavelmente ela foi fundada quando Paulo estava pregando em Éfeso. Alguém que ouviu a mensagem, se converteu, provavelmente vai ser a pessoa que a gente vai falar daqui a pouquinho, que foi quem levou os problemas para Paulo, né? Foi relatar o que estava acontecendo na cidade. E Paulo, apesar de não conhecer as pessoas visivelmente, mas ele se preocupava com aquelas pessoas, e tanto é que ele escreveu essa carta, né? E naquele tempo uma carta ela era muito cara você fazer. Não é como hoje você pega o papel, não. Ela é cara porque o material era caro, o papel utilizado era caro, a tinta era cara, a caneta era cara, então dava muito trabalho. Então você recebeu uma carta é porque você tinha muito prestígio. Sim. Entendeu? E aí a cidade de Colossos, ela ficava entre 2 cidades. Isso mostra que Paulo tinha um certo apreço por aquele povo, né? Sim, e como? E aí a cidade ela foi grande durante um período, mas ela acabou perdendo importância local, ela acabou perdendo relevância, porque ela ficava entre 2 cidades que se tornaram grandes, que é Laodiceia e... Deixa eu só ver se eu acho o nome da outra aqui. Laodiceia e Hierápolis. E aí, se eu não me engano, Laodiceia é aquela cidade que lá no Apocalipse vai ser dita como a igreja que não é quente nem fria, mas é morna. E pela teologia, hoje nós seríamos, né, identificados como Laodiceia. Seria uma prefiguração da igreja atual. Porque a gente às vezes não é quente nem é frio, a gente é morno. E por quê? Porque as águas termais de uma dessas cidades, se eu não me engano era de Hierápolis, ela era famosa por suas águas termais. Então João, quando escreve, usa essa figura que já era conhecida. Porque se você bebe água fria, é uma coisa, se você bebe água quente é outra, mas quando você bebe água morna, pelo menos lá causava náusea. As pessoas tinham náusea por beber água morna.
as águas dessas fontes termais eram medicinais. Aí as pessoas bebiam e traziam algum tipo geralmente isso. Porque elas eram medicinais, porque elas eram mornas. Eram prontas. E aí, geralmente, quem ingeria passaria mal. E aí, usa-se essa figura de linguagem para poder dizer o que Cristo sente, ou Deus sente com aquele que não é nem quente, nem frio. Quer dizer, não fede nem cheira, né? É uma comunidade que não fede nem cheira, ou seja, não fazia diferença e também não se motivava a fazer a diferença. Entendeu? E aí, a cidade, ela foi grande no passado, foi uma grande cidade que trabalhava muito com tecelagem, com lã, só que ela foi perdendo sua relevância por conta de aspectos geográficos da época, foi vítima de muitos desastres e ela não conseguiu se recuperar desses desastres. As outras duas cidades, por serem ricas e prósperas, elas se recuperaram tranquilamente, enquanto Colossenses não. Colossos, na verdade, não. E o que acontecia ali naquela cidade? Inicialmente, ela era uma comunidade de gregos frígios, de frígios, uma comunidade local frígia, e ela foi aglomerando ali um remanescente de judeus que vieram da diáspora. E esses judeus, o que é a diáspora? É quando um povo é retirado, obrigado a sair da sua localidade de origem. Então, os judeus, provavelmente esses judeus são aqueles que foram expulsos lá das 10 tribos e foram espalhados pelo mundo. E aí um grupo desses judeus que não teve contato com os ensinos corretos no judaísmo, teve muito contato com a filosofia grega, passou a habitar aquela região. E aí você já tem ali a comunidade local, pagã, os gregos, e você tem também as pessoas que começaram a se converter ao cristianismo. Então, basicamente, essa era a população local da cidade de Colossos. Já começa ali uma miscelânea, 3 grupos de pessoas diferentes. O livro que eu tenho aqui diz que 2.000 famílias judaicas em torno disso haviam sido instaladas no distrito por Antíoco III, mais ou menos na época de Alexandre o Grande, não é isso? Depois de Alexandre o Grande, 200 anos antes da carta ser escrita, né? Então, quando Jesus nasceu, já existia famílias judaicas vivendo lá espalhado, naquela cidade, né? Na cidade de Colossos. Isso. Não só ali, né? Em vários locais. Tanto que eu acho que isso explica o porquê que quando Jesus estava pregando em Jerusalém, alguns gregos vieram procurar ele. Isso. Porque provavelmente eles ouviram falar sobre um Messias judeu, os estudiosos, né? Ouviram falar sobre um Messias, um mestre, e aí ouviram que havia alguém que estava fazendo coisa diferente, sobrenatural naquela região, e aí eles foram atrás dessas pessoas. Saber quem era esse homem, né? Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Tá, tudo bem. A gente já falou sobre um pouquinho da localização geográfica, da perspectiva da cidade de Colossos e tudo mais. A gente sabe, né, que a cidade ela perdeu a sua relevância por estar entre 2 cidades que cresceram muito mais do que ela, né? Então, a igreja a igreja se instala... Só um adendo, é que ela perdeu tanta relevância, ela se tornou tão insignificante assim, em termos de importância, que hoje você não tem resquícios. Né? Isso, importância econômica, importância, vou botar aqui, cultural, importância material. Bota assim, tanto que não há nenhum resquício dessa cidade hoje. Nada. Só um monte de terra. Virou montanha ali, virou monte, né? E para você saber que ali é Colossos, você tem que olhar uma placa que está escrito: Bem-vindo a Colossos. Basicamente isso que aconteceu com a cidade, né? Enquanto que Laodiceia e Hierápolis você vê pelas ruínas, né? Os grandes templos, as grandes construções. E Colossos não. Entrou apenas para a memória, né? E a gente só sabe dela porque provavelmente foi registrada, né, nos evangelhos. Senão passaria como uma localidade qualquer na história. A cidade perde ali a sua relevância, tal, e uma igreja é fundada nessa cidade. Essa cidade que praticamente não tem relevância nenhuma. Sim. E aí, quando essa igreja é fundada, a gente vai falar um pouco sobre o personagem que fundou esta congregação, a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Mas há um motivo pelo qual Paulo escreve esta carta aos irmãos colossenses. Então, era um problema que tinha surgido naquela localidade, naquela igreja,
E que problema era esse, Fábio? O que motivou Paulo a escrever esta carta para uma cidade que estava perdendo a sua credibilidade, que estava perdendo a sua importância, mas mesmo assim Paulo se preocupa de alguma forma porque algum problema estava acontecendo. Que problema era esse? Tu sabe, assim, tu pode nos dizer mais ou menos o que problema era esse? O que estava acontecendo? Por que Paulo gastou dinheiro, né, para escrever uma carta para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam lá na cidade de Colossos? Tenho como dar uma pincelada até para não estragar o episódio, só que assim, eu vou tentar na verdade, porque foi uma miscelânea ali, uma coisa fora do normal que aconteceu. Eu acho que até confunde quando a gente vai estudar para tentar juntar aquilo e entender como é que aquilo se misturava, né? Como é que eles conseguiram conciliar coisas que são tão diferentes. E eles conseguiram, né? Nos ensinos lá. Sim. E eles conseguiram tanto que eles convenciam as pessoas, né? Até eu não consigo acreditar ainda no que eles... Mas aí, né? Se a gente for pensar, a gente olha assim, como é que os caras conseguem cair numa bobagem dessa? A gente vai ver que hoje tem gente caindo em caminho do sal. Piores, tem uns que acham que se eu botar um pão dentro da farinha, a fartura vem, e eu já vi isso dentro de uma igreja evangélica. Tem gente que acha que se eu pegar um envelope, encher com dízimo, encher com oferta, eu vou conseguir expulsar o demônio, dando tapa no demônio com envelope. Tem gente que acha que se eu tiver uma arca dentro da minha casa, eu vou estar trazendo a bênção de Deus. Enfim, tem gente que acha que se eu passar por uma porta, eu vou estar abrindo os meus caminhos. E aí a gente pergunta como é que as pessoas de hoje conseguem acreditar nisso, né? Simples, não tem o conhecimento. São, vou botar aqui, ignorantes quanto à leitura da Bíblia, quanto ao conhecimento de Deus. São pessoas que se deixam levar por esse tipo de coisa. Porque esses ensinos errados, eles vêm com uma capa assim de certeza, sabe? De que está em conciliação, porque eles nunca confrontam a Bíblia. O ensino errado nunca vai confrontar o que está na Bíblia. Ela vem... Ele sempre vai dizer assim, não, a gente acredita nisso também, mas deixa eu te falar, tem isso aqui. Geralmente eu tive uma revelação, Deus me falou. Ou seja, como é que eu questiono alguém que diz Deus me falou? Sim. Eu simplesmente não aceito. E não tem como me dar provas materiais de que eu vi o Deus falar. Entendi. Entendeu? Sim, então hoje acontece isso. E aí a gente consegue entender um pouquinho, né? Como é que as pessoas aceitavam. Mas de fato, dada a miscelânea... o povo lá de Colossos, eles não tinham a Bíblia ainda. Não. Né? Mas eles tinham Paulo, que escreveu um terço da Bíblia, né? Tinha os ensinos de Paulo, né? Exatamente. Eles entraram nesse problema. E é interessante, rapidinho, Júnior, sim. É interessante que essa igreja ela foi tão instruída por Paulo que a heresia não chegou a contaminar a igreja. Ou seja, foi uma igreja que conseguiu persistir e não se deixar corromper. Apesar de o ensino estar vindo, foi uma igreja que pediu socorro a Paulo para saber como é que combatia esse ensino. Diferente de outras que já estava dentro. Por exemplo, a carta aos Coríntios, Paulo desce a riba no pessoal, chama a atenção mesmo, e aqui em Colossos não. Inclusive as duas cartas são escritas de forma diferente. Parece que em Coríntios, Paulo está chamando a atenção mesmo deles. Olha, por que está acontecendo isso? E diz, vocês toleram esse pecado dentro da comunidade de vocês? Que está deitando com a mulher do pai dele. Por que vocês toleram? E já em Colossenses não, ele já vem de uma forma mais branda, isso. Né? Elogia a fé deles. Exatamente. Então, eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham Paulo. Tá, mas que contraste. Problema era esse? E é interessante o contraste. Uma igreja rica, que se deixava seduzir, e uma igreja pobre, que prevaleceu, que conseguiu perseverar na fé. Eles foram fiéis, né? Foram fortes. Sobre o muito, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sim. E hoje estão na história, né? Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Paulo preso em Roma, não tinha o WhatsApp, não tinha o Telegram, não tinha o Messenger, não tinha o Instagram. Então ele descobriu de alguma forma os problemas da igreja de Colossos. Alguém foi lá contar para ele. Alguém foi caguetar para Paulo. Caguetar não. Alguém foi dizer para ele quais problemas, o que estava acontecendo na igreja e tudo mais. Quem foi esse cara? A pessoa responsável é o Epáfras, que é o pastor da igreja. Nome do meu filho.
Sabia que tinha filho. Tô brincando. Olha, revelações aqui, hein? Júnior Paes não tava sabendo. Olha aí, Epáfras Júnior, apareça, mande um direct pra gente poder te entrevistar. É brincadeira. Epáfras, ele foi a pessoa que provavelmente fundou a igreja. Ele foi porque ele foi provavelmente quem ouviu o evangelho quando Paulo estava pregando em Efésios, e aí ele levou o evangelho para Colossos, começou a se conversando e começou a montar a igreja lá. Então, ele era o pastor da igreja. Repito, Paulo não conhecia a comunidade de Colossos, não sabia quem eram as pessoas, mas isso... mas de ouvir os relatos, ele já conhecia pela fé das pessoas que era relatado a ele. Tu acha que ele sabia nome de pessoas, de irmãos que estavam lá? Sim, ele conhecia alguns, e aí eu gostaria de citar até que eles são citados mais à frente. E aí ele cita na carta Filemon é uma carta mais à frente. Ele cita Onésimo, e Onésimo era o escravo de Filemon. Ele cita Tíquico, que é quem vai levar a carta junto com Onésimo. E ele cita também, se eu não me engano, eu acho que são esses os mais importantes. E aí ele cita uma série de outras pessoas que ajudaram, né, ele no ministério, que foram companheiros durante sua prisão e tudo mais. Então, as pessoas que eu consideraria mais relevantes são essas: Onésimo, Filemon e Epáfras, justamente por conta da sua presença. Mas lá quando a gente vai para a carta, deixa eu pegar aqui, logo lá no finalzinho da carta de Colossenses, ele vai citar essas pessoas. Ele sempre faz questão de lembrar, né? E ele fala aqui de algumas pessoas, fala de Aristarco, fala de Barnabé, fala de Marcos, fala de Lucas. No versículo 14 ele saúda, né? Saudava, ele diz que Lucas sauda o pessoal lá da comunidade. Lucas, que era médico e foi quem acompanhou muito da viagem de Paulo, né? E pôde relatar em Atos. Se vocês não sabem, Lucas ele escreveu Atos e escreveu o Evangelho de Lucas. Eu tava procurando outro nome aqui, mas ele escreveu o próprio Evangelho de Lucas, tá? Que ele não era discípulo de Jesus, viu? Não era evangelista, nem nada. Era um historiador, tá? né? Isso. E ele escreveu o Evangelho de Lucas para contar a um cara lá em Roma, deixa eu só pegar aqui o nome dele, o que de fato era esse Jesus que ele chegou a conhecer. Ele ouviu falar sobre Jesus, um cara que mudou ali, né? Marcou a história, e ele queria saber quem era esse cara. Eu quero só pegar aqui o nome dele, Teófilo. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo 3 de Lucas capítulo 1. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Provavelmente Teófilo fosse um historiador ou alguém que se interessava por história. Então Lucas, ele também é situado, ele também é citado na carta de Colossenses. E aí há outros irmãos que de certa forma contribuíram, né? E aí como é que Paulo fica sabendo do que está acontecendo em Colossos? Epáfras, eu fui ver aqui a distância, geralmente era o que eu imaginei. A cidade de Colossos, para onde Paulo estava, ditava ali cerca de 2.000 quilômetros de distância. Para você ter uma noção, de Belém para o Ceará, logo para o começo do Ceará, que a gente viaja, se eu não me engano, acho que são 2.000 quilômetros. E a gente leva de carro 1 hora, 24 horas de viagem. A gente leva. De avião se leva menos, mas aí, só para você ter uma noção, que hoje nem todo mundo viaja de avião, né? Mas de carro e tudo mais, aí você leva um dia para fazer esse trajeto. Agora imagina naquele tempo, né? Que era a viagem de barco, e precisava que o tempo estivesse cooperando e tudo mais. E para quem vai para o Marajó, que é menos, a distância é menos, acho que é uma semana, né? Quem viaja daqui para o Marajó de barco, né? É Manaus isso. Então basicamente você tem uma noção mais ou menos do tempo que ele levou. Para poder fazer essa viagem, né? E era com remo, não tinha motor, então você não tinha o aparato elétrico que nós temos hoje. Então eu estimaria aí uma semana, 2 de viagem. É uma estimativa que eu daria considerando todo esse processo. Pode ser menos ou pode ser mais, mas eu estimaria cerca de uma semana de viagem de barco sem fazer parada nem nada. Tanto que o barco, porque ele é mais lento na água, né? Que um carro que vai a 80, 100 por hora, o barco vai ali às suas 40
40 km por hora, 50 km. Isso se o vento estiver ajudando, né? E aí não pense que era um barco também que era... Não era um barco assim tipo pessoal, era grandes, eram embarcações, então necessitava de força e tudo mais, então provavelmente fosse mais lento. Ou também ele podia pegar a estrada, e aí o trajeto ele é maior um pouco. E aí seria carroça ou então a pé. Eles tinham muito costume de viajar a pé. Então você aumentaria mais o tempo. Então, ou seja, para você perceber o quão dificultoso, né, seria fazer uma viagem dessa. Mas isso não impediu que ele fosse fazer. Porque eles reconheciam, e diferente de outras igrejas, questionavam a autoridade de Paulo, eles reconheciam a autoridade de Paulo. Tanto que o cara saiu de lá da comunidade, foi até Roma para consultar Paulo, Epáfras foi até Roma, para poder ver o que Paulo dizia, qual é o conselho que Paulo dava, o que podia ser feito para combater esse ensino errado. Então, quem leva a mensagem a Paulo dessa situação é Epáfras. Ele começa a relatar tudo o que estava acontecendo na cidade, todos os problemas que ele tomou conhecimento. Para Paulo, que está preso em Roma. E é interessante que Paulo foi um prisioneiro que ele ficou preso durante um tempo numa casa e ele recebia as pessoas normalmente, podia conversar. Tamanho ali, eu digo assim, a influência, né, o mover de Deus para ele conseguir isso. E tanto que ele consegue converter, ele relata isso no final de, se eu não me engano, Filipenses. No final de Filipenses ele fala os da casa de César. Ou seja, ele conseguiu com que algumas pessoas, não necessariamente familiares de César, mas pessoas que trabalhavam na casa de César, se convertessem ao evangelho. Percebe aí o poder de influência que Paulo tinha, né? A autoridade espiritual que Paulo tinha de conseguir um feito desse. E sempre foi um desejo dele ir para Roma. Era algo que ele tinha no coração, era ir para Roma. De um jeito ou de outro, ele quis ir. E aí quando disseram assim, você está preso, ele diz, eu apelo a Roma. Aí o cara diz lá, né? Acho que é Félix, o imperador, diz, eu ia até te soltar, Paulo, porque o que você falou, eu acredito no que você falou, não vi nenhum problema, não vi nada que pudesse acusar. Mas como você pediu, você apelou para Roma, eu vou ter que te mandar para Roma. Aí Paulo, muito obrigado, nem queria, né? Então ele teve a viagem dele para Roma custeada pelo Estado, entendeu? Não tenha sido uma boa viagem, né? Não tenha sido uma boa viagem, porque ele passa um perrengue ali, né? Chega perto de Malta, a cobra, enfim. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Muito bem, então entrando aqui no cerne da questão, o tão falado problema de Colossos, né? Em que foi falado anteriormente que era muito complicado escrever uma carta. Inclusive a distância em que Epáfras saiu para visitar Paulo, para falar para Paulo o que estava acontecendo na cidade. Paulo ele resolveu escrever essa carta. Existia um motivo que era esse problema que a gente vai tratar agora. Então, basicamente, o que Epáfras, né, relatou aqui? Eu vou fazer um resumo e aí nós vamos aprofundar. Epáfras, eu imagino agora Epáfras, né, chegando lá, e aí Paulo pergunta, né, notícias da igreja, e aí Epáfras diz, olha Paulo, tá chegando o ensino lá, tá chegando esse ensino novo lá, que diz que existe uma nova revelação, que é uma revelação que só é conseguida através de alguns ritos, alguma adoração, e que só determinadas pessoas que são iniciadas nesse culto secreto, e aí a gente entra também num tema interessante da maçonaria, né? Um tema espinhoso, porque o que é uma coisa secreta. E aí você já percebe que a Bíblia ela não gosta muito desse papo de ensino secreto, de coisa secreta, coisa oculta, né? Quando fala-se de algo oculto, é meio problemático. Geralmente nos ensinos, né? Eles gostam de tratar de algo que é claro. E quando algo oculto, é porque não é para você saber. Geralmente perguntaram quando é que Jesus voltaria, né? Quando ele estava ali em terra, ele disse, só cabe ao Pai, então não vou entrar em detalhes, que é algo que só a ele. Quando Paulo foi ao terceiro céu, ele disse, eu vi coisas que vão ter que ser ocultas a você, eu não posso falar para vocês, encerra o papo aí. Não há uma busca de saber o que ele era, o que ele é oculto, né? Então, diziam que tinham um conhecimento aí que só determinadas pessoas podiam alcançar e que Jesus Cristo não seria de fato mediador, ele nem talvez fosse encarnado, ele nem tivesse encarnado, e se ele encarnou, ele não fosse Deus, ele seria ali uma criatura de Deus, um nível menor de criação.
Não chegava Se nem ao ele nível tem de... carne, ele é num nível menor de criação. E se ele não tem, é porque ele foi só espírito. Não Ele chegava andava nem que ao não deixava nível nem passo. de entidade. Não chamava Nada, nem de Cristo. menos. Menos que isso. Menos, dentro das linhas, né? Sim. E aí, o que também tinha lá? Tinha uma galera que acreditava naquele tempo, o pessoal lá ele era muito crente em demônios. Então eles acreditavam que o mundo era regido por demônios e que água tinha demônio, o ar tinha um demônio. 70% do corpo humano... Isso, de água. E como os demônios são feitos de água, ele possessa o ser humano. Se você não viu o meme, pergunte aí, que aí veja aí se alguém posta nos comentários, né? Se alguém mata essa charada, né? Então eles acreditavam que o mundo estava permeado por demônios, água, floresta, e que para você se livrar dessa influência, você tinha que buscar proteção com seres superiores, que seriam os anjos. E que além do mundo material estar infestado de demônios, né, estar comandado por demônios, eles acreditavam também que os seres celestiais, as estrelas, os astros no céu, influenciavam a vida dos homens. E que essas estrelas estariam também ligadas a algum tipo de anjo ou demônio, uma força demoníaca. E aí isso vai ter o que? Vai dar margem, né? Vai estar ligado ao quê? Isso, na verdade, esse ensino aí dos astros vem de onde? Vem da astrologia. Ou seja, gente que acha que o signo influencia alguma coisa, gente que acha que porque o Sol estava numa determinada posição, a Lua em outro, e eu nasci num determinado dia, numa determinada hora, aquilo vai ter uma relevância para o meu futuro. E quando Deus fala dos astros, eles só servem apenas como sinais do ser humano, sinal de tempo, de colheita, sinal de quando eu devo plantar, sinal de que se está vindo chuva. Então, basicamente, essa é a função dos astros. Eles não servem para adoração e nem vão influenciar a vida do ser humano. Então você tem isso aí, a influência dos astros, e que você deveria procurar cultuar os anjos para poder, de fato, se livrar dessa influência ou ser protegido por um anjo superior. E dentre isso também, mais um pouco, o que eles acreditavam? E é dentro desse misticismo sobre os anjos que surge ali o que Paulo critica muito do culto aos anjos. Tanto que em Hebreus, quando se escreve a carta aos Hebreus, vai se relatar o quê? Que Cristo ele é superior aos anjos, justamente para quebrar esse ensino errado que vem permeando ali a igreja a primitiva. E hoje, infelizmente, muitas igrejas, né, acabam venerando também anjos como figuras aí que devem ser de fato adoradas, como figuras que devem ter uma certa veneração. E a Bíblia, ela relata isso, ela diz o seguinte: quando João foi receber a revelação de Deus e um anjo se apresenta a ele, João cai de joelhos diante do anjo, né, que se apresentou a ele. O anjo disse: levanta-te, porque eu sou conservo teu. Quer dizer, eu sou servo como você, eu adoro a Deus, então não é para você me adorar. E eles têm um nível de força, um nível de inteligência superior ao nosso. Sim. Entendeu? Ele diz: não me adora, eu sou um conservo teu. E Paulo diz mais lá à frente que nós vamos julgar os anjos. Você está entendendo? Então, Paulo, eu imagino Paulo ouvindo esse tipo de coisa, né? E ela ainda tem mais, né? Ainda tem a galera que dizia que você tinha que praticar circuncisão, você tinha que praticar determinados ritos, você tinha que praticar a penitência, o autoflagelo, para poder se livrar dessa natureza pecaminosa. Ou seja, se você tem vontade de pecar, é através do sofrimento físico que você vai se livrar. E isso é ensinado, pelo menos era, né? Não sei se ainda tem alguma vertente disso dentro da Igreja Católica, do autoflagelo. Martinho Lutero, ele foi muito praticante disso. Ele achava que ele conseguiria matar a vontade de pecar se flagelando. Tanto que todas as noites ele praticamente se trancava no seu quarto e se flagelava. E aí eu estava lendo, né, e vendo algumas coisas sobre Martinho Lutero. Dizem que ele relata no livro dele que o momento em que ele entrou no monastério e começou a estudar sobre Deus foi um dos piores momentos da vida dele. Ele elenca como um dos piores em que ele entrou, porque ele tinha muito medo de ir para o inferno. Ele tinha uma compreensão totalmente errada do inferno. Ele achava que ele estava condenado ao inferno e que, por ter vontade de pecar, desejo de pecar, ele estava condenado ao inferno, tanto que ele inflige em si esses castigos. E era basicamente isso que estava acontecendo. Provavelmente tem mais coisas que eu vou conseguir lembrar aqui, que é tanta coisa, e vou relatando ali, quando a gente vai pintar o cenário mais detalhado, para vocês terem uma noção do que Paulo enfrentou ali, né? E com relação ao gnosticismo, que é uma outra doutrina que eu acho que eu devo ter falado, 8 cartas do Novo Testamento foram escritas para combater esse tipo de heresia. Perceba ali, essa heresia, muito problemática. Essa heresia falava basicamente do quê? O gnosticismo.
Então a gente pode elencar aqui, né, e já começar a detalhar cada uma dessas heresias, né? Começando aqui por gnosticismo. O que o gnosticismo defendia? Ele defendia basicamente que o ser humano ele é essencialmente mau, a matéria, né, é essencialmente má, e isso aí vem todo de uma filosofia grega, de uma compreensão grega, né? Platão dizia que a matéria era má, né? Ela não era o real. Isso aqui que você toca, que você vê, não é o real. O que você vê, a verdade está no mundo das matérias, está no mundo das ideias. Então você nunca vai conseguir chegar à verdade pautado aqui se nós tivermos essa nossa matéria. E aí eles pegam basicamente esse ensino e transmitem, né, traduzem para a igreja, para o ensino cristão. Então o gnosticismo ele vai justamente defender a ideia de que se Deus ele é perfeito, ele é um espírito bom, que não tem pecado, ele não tem como comunicar-se com uma matéria pecaminosa. Como alguém que é santo vai se comunicar com alguém que é profano? É impossível que Deus houvesse criado o mundo e as coisas, criado um mundo que se corrompeu depois, se ele é estritamente santo. Então, para resolver esse problema, eles vão dizer que Deus criou seres menores que já perderam um pouco da sua perfeição. E aí você vai descendo a escala, vai descendo a escala, vai descendo a escala. E nessa linha, Jesus seria tipo o último porque ele habitou o nosso mundo, ele andou entre nós. Isso é uma das vertentes. Eles teriam entendido a transcendência de forma equivocada, é isso? Mas Isaías mesmo, Deus diz, né? Por acaso eu sou só Deus de longe e também não sou Deus de perto? Então, Deus ele não é assim inalcançável, podemos dizer assim. Ele se mostra, ele se revela para nós, né? A própria natureza, como está escrito lá em Salmos 19, se eu não estou enganado, Romanos capítulo 1, a própria natureza revela Deus para nós. Então, Deus ele é transcendente em poder, mas não em revelação, porque ele se revela para nós. Eu acredito que eles entenderam de forma equivocada a transcendência de Deus. Toda heresia ela parte de uma compreensão errada, né? A heresia, na verdade, ela traz um pouquinho de Bíblia e depois vai trazendo por cima da Bíblia algo que... A verdade bíblica ela nunca é suficiente. Sim. Precisa de um complemento, né? Como tem alguns livros que se dizem, né? Um outro testemunho. Precisa de um outro testemunho porque o testemunho original não é válido. Não é necessariamente necessário, né? Não é suficiente. De ouro na árvore e tal. Voltando, então, o que eles acreditavam? Que um Deus não podia ter criado a matéria e que dentro de uma dessas vertentes há a figura chamada Demiurgo, que seria um Deus inferior, e esse sim, havia criado tudo. O problema é que eles não entenderam, então com isso, na verdade, eles estão dizendo que Cristo não pode ser Deus. Porque como é que Cristo vai habitar corporalmente um corpo, né? Como é que ele vai ter corpo se ele é Deus? É impossível isso, entendeu? Ou seja, eles não negam que Deus é santo, você já percebe aí. Mas eles também não conseguem afirmar que Cristo também é Deus. Então eles já começam a atacar a divindade de Cristo. Aí. E aí eles vão bolando ideias mirabolantes para poder explicar talvez algum questionamento que tenha surgido. E assim, eu tô falando para vocês aqui por alto, mas com certeza quando eles iam explicar isso, eles usavam de uma oratória convincente, usavam argumentos que vão enredando as pessoas. E aí Paulo até alerta, né? Que a gente tome cuidado com os ventos de doutrina. Ou seja, era sopro, eram ideias que eram soltas, eram ideias que eram lançadas. E tem uma frase num filme que eu acho muito interessante, que é o Inception, né? A Origem, em que o Leonardo DiCaprio, que é o personagem, é o Colby, ele diz o seguinte, que a pior praga, o pior vírus que existe é uma ideia. Porque da medida em que você coloca a ideia na cabeça de uma pessoa, ela germina por si só. Seria ali a sementinha do mal, né? Vocês conhecem essa expressão, né? Sementinha do mal. Quando alguém vai numa reunião, em algum tipo de relacionamento, de confraternização, e lança ali uma dúvida, lança uma mentira. Pronto, bastou ele falar uma mentira e alguém dar crédito. Já foi. Ele conseguiu corromper aquela relação que era até então perfeita, né? E é interessante, pastor, aquela mentira ela vai brotando e vai dar margem a outras mentiras. E aí quando você vê, o que está sendo discutido já não é mais aquele início. Então é assim que eles faziam também, eles chegavam e plantavam. Isso aí vem desse contato com os gregos, esse tipo de conhecimento. Porque gnosticismo vem de gnosis, conhecimento, né?
E eu estou falando do gnosticismo daquele tempo, tá? Enquanto heresia que afrontava e confrontava a igreja. Hoje, os gnósticos, eles são alguém que dizem que eles não podem afirmar que Deus existe, nem não existe. Eles não podem afirmar que conhecem as coisas porque não se tem um conhecimento verdadeiro e profundo daquilo. Então eles optam pelo não afirmar. E aí entre um gnóstico e um ateu, a piada diz, né, o ateu ele está mais ferrado, porque o ateu nega, né, a essência de Deus. O gnóstico diz, eu não sei se ele existe, ele pode existir, entendeu? Sim. Então hoje em dia o gnosticismo, ele é diferente daquele gnosticismo que era enfrentado pela igreja. Então basicamente essa era a ideia gnóstica. Mas tão perigoso quanto, né? Sim, sim. Porque pro gnosticismo você não tem conhecimento da verdade, não há uma verdade universal, não há uma verdade absoluta pro gnóstico. Porque você só pode saber a verdade absoluta se você de fato entrar em todas as dimensões, né, daquela verdade. E é impossível alcançar esse conhecimento pleno, né, da verdade. Então basicamente era isso que acontecia com o gnosticismo. Outra heresia que estava ali permeada era do próprio judaísmo legalista, que dizia que você precisava sim, Cristo ele é bom, Cristo sofreu, mas você não acha que você também tem que fazer a sua parte? E o que você tinha que fazer? Guardar ritos judaicos, guardar o sábado. Você não acha que Cristo ia gostar se você guardasse o sábado? Cristo, como os judeus, não ia gostar que você fizesse circuncisão? Então eles traziam esses elementos do culto judaico, esses elementos característicos do judaísmo, que tiveram até então, antes de Cristo, uma finalidade, e queriam atribuir aos gentios, às pessoas que se converteram ao cristianismo. Então eles diziam que você precisava se circuncidar, você precisava guardar determinadas leis cerimoniais, determinadas leis alimentícias, enfim, você deveria guardar uma série de práticas e ritos para você poder então ser aceito por Deus, né? Porque simplesmente a morte de Jesus não é suficiente, não vai pagar os teus pecados, né? Se você acha que Cristo morreu já tá bom, você está muito enganado, diziam os judaizantes, né? E é interessante que essa galera ainda está se fazendo presente. Tem muita gente aí que está indo em culto, dando glória a Deus, e o judaizante está pregando. Então cuidado, né? Eles ficam tocando chofar no meio do culto. E eles gostam muito de botar a bandeira de Israel no culto. É dito e feito. E o Keppá, então? Isso é um judaíra que eles botam o chapeuzinho aqui. Teve um aí que inaugurou um templo de Salomão que tava com barba, talit, kipacínio, faltava dizer que era Abraão, encarnado. Era o que faltava dizer. Então você já percebe aí, galera, um pessoal que dizia que você tinha que fazer uma determinada prática, uma outra dizia que um conhecimento misterioso, só de quem tem posse desse conhecimento misterioso, que eram os gnósticos, podiam chegar de fato à revelação, e só os iniciados no gnosticismo que tinham acesso a esse conhecimento. Então o evangelho que antes era aberto a todos, agora ele é seletivo, então ele não é um evangelho para todos, não é uma verdade para todos. E Paulo vai atacar justamente quando ele começa a escrever essa história de mistério, de um conhecimento misterioso que talvez houvesse, que não foi revelado aos discípulos, mas agora estava sendo revelado a um grupo seleto de pessoas. E essas pessoas, então, de posse desse conhecimento misterioso, que nem eu sei qual era, tanto mistério, né, que poderiam, então, transcender e ascender espiritualmente. E aí, o terceiro grupo, né, Só fazendo uma pausa aqui, fazendo um adendo aqui, eu estou com um livro aqui, Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, e ele diz que essas pessoas que ensinavam esse judaísmo legalista, eles eram pessoas que apresentavam uma antiga filosofia. E essa filosofia antiga, eles usavam palavras como palavras chamativas, como coisas que eles viram. E outra coisa, eles falavam de plenitude, coisas que eles viram. É tipo aquilo que tu falou, né? Acho que foi nesse mesmo episódio. Aquilo revelação. Que o camarada diz, olha, eu vi, um anjo apareceu pra mim, alguma coisa do gênero. Então eles trazem esse tipo de... Como é que você questiona uma revelação? Palavra, exatamente. E aí o camarada vai aceitando. A pessoa vai aceitando. Eu vi um anjo e o anjo trouxe pra mim uma nova revelação. Eu vi, alguém apareceu pra mim durante a noite e me disse que vai acontecer isso, isso e aquilo. E não sei o que, coisa do gênero. E transforma aquilo numa doutrina. Então
esse judaísmo legalista, né? Só o teu adendo, né? Que esse judaísmo legalista, ele era de judeus, mas ele eram judeus que não tiveram contato com o verdadeiro judaísmo, né? E que aceitaram dentro das suas sinagogas conhecimentos filosóficos da filosofia grega. Então eles começaram a fazer uma miscelânea no próprio ensino e na própria crença deles. Aqui o livro diz que era o judaísmo essênio. Essênio, seita né? Pagã obscura. Acho que vem dos gregos, né? Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. E por fim, já finalizando aqui, né, um pouco do panorama das heresias, ela dizia o seguinte, que era o ascetismo, que era justamente você se privar de bem, se privar de vontade, se privar de prazeres humanos, prazeres carnais. Não necessariamente quando eu digo prazeres carnais está envolvido com pecado. Sei lá, é você se divertir, é você comer uma coisa que você gosta. Então ele dizia que esses prazeres você tinha que se privar, você tinha que mortificar a carne, através nem que seja de flagelo, enfim, você tinha que dar um jeito de se privar para subir de nível, para poder você alcançar uma elevação espiritual. E geralmente quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, elas entram em parafuso, elas não ficam normais. E sabe quem também exemplifica muito bem isso? O filme O Código da Vinci, tem um monge lá, albino, que mostra, ele usa um cinto cheio de espinho, onde ele se flagela, e mostra ele se ajoelhando no quarto dele, se batendo com um chicote. Então era isso que eles pregavam, que você, através do autoflagelo e da desvontade dos prazeres, do desapego material, você alcançaria essa elevação espiritual. E é interessante que eles diziam também que você conseguiria essa elevação espiritual através de visões, através de revelações, que você conseguiria cultuando a anjos, cultuando a esses seres místicos, né? Você também conseguiria esse tipo de revelação, que provavelmente poderia ser entendido também como um conhecimento oculto do gnosticismo, né? Um conhecimento transcendente. E aí você começa a perceber como é que essas coisas vão se juntando, né? Ou seja, Cristo não é mais suficiente, preciso agora de um conhecimento oculto, que talvez eu consiga adorando os anjos, porque Cristo, se ele foi Deus, ele não é carne e osso, ou se ele habitou entre nós, ele não podia ser Deus, entendeu? E aí João mais à frente vai dizer que seja anátema aquele que nega que Cristo veio em carne. É justamente por conta disso. Negava-se muito a divindade de Cristo, né? E hoje em dia há quem negue também a divindade, né? Já não se nega mais a existência, porque já está mais que provado que ele existiu. Agora nega-se de fato agora se ele era Deus mesmo, entendeu? Eles chamam de Jesus histórico, né? Isso. Não posso negar primeiro eu começo negando a existência dele. Não posso negar a existência, eu vou negar a divindade. Aí quando eu não puder negar a divindade, eu vou dizer que ele não é acessível a todos. Entendeu? Entendi. Aí quando eu não puder negar que ele não é acessível a todos, eu vou achar outra coisa para estar negando. Sempre se cria uma barreira para impedir o conhecimento pleno de Jesus, é isso? Isso. Sempre nunca vai ser, entendeu? Ou seja, é aquela máxima, né? Se nem Jesus agrada a todos, né? Se nem Cristo agradou a todos, e é isso que acontece. Vale ressaltar aqui que esses prazeres, entre aspas, carnais, eles são pecados apenas no momento em que eles são usados de uma forma errada, né? Por exemplo, comer não é pecado. Tem aquele ditado, né? Crente não bebe, mas come. Amigo, mas gula é pecado. Gula é pecado. Comer não é pecado, mas a gula é. Eu me lembro de uma vez... E o que seria a gula, né? Se alguém que não souber e tá praticando a gula e não sabe, o que seria a gula? Meio litro de açúcar, não sei. Não, é quando você come demasiado, já está satisfeito, mas continua comendo. É aquela história, né? O olho maior que a boca. E esse olho maior que a boca é sempre. Verdade. Tem uma história aqui que eu lembro, falando sobre esses prazeres, né? Essas vontades que a nossa carne tem. Cara, se divertir não é pecado. Aí ser gordinho também não é pecado, como uma certa pregadora disse aí, né? Sim. Que os gordinhos não iam pro céu. Tô dizendo isso. Então, me divertir não é pecado. O problema, no cinema, né? Uma vez eu fui jogar bola e aí um irmão de uma outra congregação onde eu participava, ele foi falar pro pastor que a gente tinha passado na frente da casa dele de bermuda e sem camisa. E falando palavrões e tudo mais. E ele inventou pro pastor uma história, porque ele pensava e ele acha, sei lá, até hoje, não sei,
que jogar bola é pecado. E como tem gente que acha isso? Tem uma irmã, conheço uma irmã que não vai nem no cinema. Não, pra quem ir no cinema vai estar desagradando a Deus, vendo um filme que não sei o quê? O pecado geralmente é a língua grande desse tipo de gente que fica falando coisas assim do gênero, mas na verdade não é. Eu acredito, no caso do futebol, por exemplo, que o pecado é quando já se torna... Vamos jogar apostado, aí começa a briga, começa a confusão, fala palavrão dali, outro fala palavrão daqui, não sei o quê. Não, mas me divertindo nunca vai ser pecado, nunca foi pecado. O próprio Jesus, eu não quero aqui me nivelar Jesus, dizer coisa do gênero, mas Jesus ia pra festa, todas as festas que tinha, ele estava lá. Ele participava das festas judaicas, Jesus, né? Então, eu me diverti, não tem problema nenhum. O problema é de que forma isso está sendo E teve feito. uma vez que ele não queria ir para uma festa. Aí os irmãos dele disseram, agora é que tu tem que ir lá na festa. É verdade. Tem que aparecer e dizer, eu não quero ir lá. Entendeu? Ou seja... Eu não tô dizendo aqui que tu tem que ir pra festa. Tá, e a festa que só atendo aqui, porque alguém pode tirar do contexto, é assim, olha, ele disse que Jesus andava em festa aí, então eu vou pro Super Pop. Não, Jesus andava em festas judaicas, casamento, bar mitzvah. Então são festas que eram da cultura dele, Exatamente, entendeu? não é Tá? tipo de festa que... Só uma observação de novo, brigando se e você tal. tirar essa fala de contexto, eu Tá tenho tudo ela gravado. completa aqui, hein? Tá Aí você gravado. vai passar vergonha. Verdade. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Então, para encerrar, Fábio, tu pode nos dar esse resumão do que foi o problema de Colossos, a heresia de Colossos, né? Que era uma frase dita antigamente, né? A heresia de Colossos. O erro lá foi tão único que foi denominado assim, a heresia só de para Colossos. eles, né? Um nome É só uma loucura que aconteceu só ali. Exatamente. Então eu queria que tu fizesse, por favor, esse panorama, esse resumão de tudo isso para nós encerrarmos o nosso programa. Então a gente vai fazer aqui, né, como é que dizia aquele programa antigo, né, que é a hora da revisão. Sim, O telecurso, né? Sim. Não, o telecurso que dizia assim, é a hora da revisão, se não me engano é isso. Então, basicamente, o que aconteceu? Epáfras leva as notícias a Paulo, né, só pra gente poder situar, e diz o que estava acontecendo. E o problema que Paulo encontra são 4 ou 5, são 4 heresias, 4 ensinos errados, tá? Porque a heresia em si, ela vem de um termo original que seria uma discordância, herésias, que seria uma discordância de ensino. Então, quando eu discordo de alguém, eu estou praticando ali a herésia. O problema é que a conotação hoje que se dá ao termo é esse negativo, que seria ensinos errados que são contrários à divindade de Cristo. Mas no original seriam discordâncias. Então, o que estava acontecendo naquela igreja? Discordâncias acerca de determinadas verdades, vou botar aqui, espirituais. Então, estavam trazendo uma outra verdade, um outro ponto de vista, e Paulo vai dizer, não, esse ponto de vista está errado. E o que se dizia? Que o homem não foi criado diretamente por Deus, ele foi criado por seres inferiores, e que Cristo se habitou, e se Cristo de fato era Deus, ele não podia ter carne, ele habitou em espírito, só em espírito. Tanto que diziam que ele andava e não tinha pegadas na areia, né? Não havia as pegadas de Cristo na areia. E se ele de fato habitou em carne, então ele foi um ser, tipo assim, o último ser na esfera espiritual, porque nem os anjos têm carne e Cristo tem carne. Então se ensinava isso, e se ensinava também que para se ter uma elevação espiritual era necessário um conhecimento oculto que só os gnósticos tinham. E o ser humano ele é fascinado pelo oculto, né? Pelo mistério. Aquilo que é misterioso, aquilo que é proibido atrai o ser humano. Aí o cara diz que tem um conhecimento aí que é oculto, que só quem é praticante daquele rito lá vai saber. E hoje muita gente se sente atraído por esse conhecimento oculto, né? E a gente tem aí a maçonaria, que é algo que não é muito claro. Tem aí as teorias, né, dos Illuminati. Então são coisas ocultas, né, que atraem o ser humano. E dentro dessa ideia de conhecimento oculto, aquela região ela também é permeada por ideias, vou botar aqui pagãs, de que ideias de astrologia, de que seres celestes, de que os poderes celestiais, os astros, influenciavam a vida do ser humano. Só que esses seres celestiais eles estavam ligados a algum anjo ou a algum poder demoníaco. E para você se livrar dessa influência demoníaca, além não só isso, né, mas a terra, a água, a árvore, a flor, enfim, os elementos da natureza também estavam relacionados, tinham ali um contato com algum ser demoníaco. Então, para você se livrar
disso, você deveria prestar culto e buscar revelações e buscar verdades de seres superiores, ou seja, dos anjos. Então você procuraria anjos superiores para alcançar a libertação da influência desses seres demoníacos. E aí a gente já consegue linkar aqui que o gnosticismo diz que é necessário um conhecimento oculto, né? E aí a religião de mistério, que era daquela época, são as religiões de mistério que Paulo até cita ao longo da Bíblia, dizia que você precisava cultuar anjos para conseguir um conhecimento oculto. A gente já consegue aqui a linha, né? O conhecimento oculto. E que o judeu dizia que você devia fazer determinadas práticas para poder ser mais espiritual. Circuncisão, guardar determinados ritos. E aí nós já conseguimos ligar, ou seja, a pessoa guardaria determinados ritmos. E, só fazendo o link agora com a última prática, que era o do ascetismo, que você deveria mortificar a sua carne, deveria se autoflagelar para evitar os prazeres. Porque quem busca um prazer carnal, um prazer material, tá muito preso à matéria, então não tem como ser espiritual. Eu não posso viver nessa terra, desfrutar dos prazeres que a terra permite, lá as comodidades, que eu não vou ser espiritual. É impossível conciliar isso na cabeça dos ascéticos, né? E aí, então, basicamente, através de autoflagelação, através de revelações, você conseguiria esse conhecimento oculto. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Bom, Júnior, já fazendo aqui também as minhas considerações, esse episódio eu achei muito interessante, achei muito bacana. E de fato, nós temos aí mais episódios que vão ser de fato ter grande proveito, né? Tanto para o conhecimento, para quem não sabia, que às vezes você lê uma carta, você não sabe por que ela foi escrita, não sabe qual a finalidade. Então a gente espera ter contribuído, né, nesse sentido, de tornar um pouco mais fácil o entendimento da carta aos Colossos, tá? E é isso, e eu já vou me despedindo por aqui e dizendo tchau, não tenho nenhuma frase de efeito. É isso, estamos encerrando o nosso primeiro episódio da série Livros da Bíblia, falando sobre o livro de Colossenses. Esperamos realmente que você possa nos acompanhar, que isso seja uma série que vá trazer para você conhecimentos teológicos que vão ajudar você na sua vida espiritual, ministerial e quem sabe na vida prática, né? Deus abençoe, até a próxima.